Isto é Quaresma. É por causa disso que nós estamos juntos, iniciando este tempo de 40 dias. Eu lembro o pessoal mais antigo, não é? Que eles brincavam, principalmente em cidades bem interioranas aqui de Minas, que na Quaresma o diabo estava solto. Aí eu perguntava quanto é que ele foi preso, né? Porque se o diabo dá solto, a gente viu nos últimos dias a farra do próprio diabo. Então não é na Quaresma essa preocupação que nós devemos ter. Na Quaresma, a nossa ocupação é voltar ao Senhor o nosso coração, voltar ao Senhor a nossa vida, buscar uma vida verdadeiramente de conversão. Do grego metanoia, mudança de mentalidade, convertio, mudança de direção. Nós vamos escutar ainda na missa de hoje, na imposição das cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Na verdade é a mesma coisa. O que será uma verdadeira conversão, se não crer no Evangelho? A palavra crer vem do latim credere, que é a junção de duas outras, cor, dare. Então cor vem de cordis, que é o coração. Dare, entregar, sem reserva. Credere, que é crer, significa entregar o teu coração a Deus. Ter a Deus como o principal na tua vida, o único na tua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua inteligência, com toda a tua força. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais nos será acrescentado. Não sei se as pessoas concordam, mas isso não é dogma e nem é visão de todos. Isto é a minha visão. Tenho lido muita coisa, tenho visto muita coisa e tenho analisado muita coisa. E eu cheguei numa conclusão. Assista um filme Titanic. Agora parece que eles fizeram lá, né? Ele está novo de novo. Assista o filme Titanic. Eu estou vendo o nosso mundo como o Titanic afundando. Não tem mais o que fazer. Já era, meu filho. A humanidade não tem mais solução. A humanidade não tem mais salvação. Eles já fizeram as escolhas dele de maneira muito clara. Se antes era velada, hoje é muito clara. Qual é então o nosso papel? Qual é o meu papel de padre? Qual é o papel da igreja? Qual é o seu papel de cristão católico praticante? Neste grande Titanic que se afunda, salvar os que forem possíveis. Porque a maioria da humanidade já não está mais temente a Deus. Se você conversa com adolescentes, com jovens, principalmente os que mudaram de casa, a maioria que já está na faculdade, se você conversa com amigos lá do seu trabalho, colegas da bola, você verá que uma grande parcela já não tem religião mais. E se você ver o que nós vimos nesses últimos dias, e não apenas no carnaval. O carnaval, as pessoas afloram aquilo que elas fazem o ano inteiro. Carnaval porque condensa tudo em poucos dias, são dias sem lei, o ser humano fica totalmente perdido, então ele tem o máximo de prazer no mínimo espaço de tempo. Aí você vê repetidamente apelo às coisas das trevas. Sempre no carnaval tem o culto ao diabo, sempre tem fantasias, carros alegóricos, letras. Isso vem se repetindo tempos em tempos. Se nós conversamos hoje com a maioria da população, talvez não em Divinópolis, que é uma cidade interiorana, é uma cidade grande, mas que mantém aquele gostinho do interior de Minas ainda. Mas se você pega grandes capitais, se você pega São Paulo, Rio de Janeiro, a maioria da população já não vai à igreja. A maioria das pessoas já não crê mais. Quer dizer, o paganismo, o ateísmo, a apostasia nunca esteve tão forte no nosso meio. E é palavra de Jesus e são palavras do próprio catecismo da igreja. Jesus, ele disse, olhando para Jerusalém: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra? Olha a dúvida de Jesus. Será que quando eu voltar à terra, eu encontrarei fé? Porque a fé, ela está ficando rarefeita. Eu tenho visto com muita preocupação, e poucas pessoas falam disso, a questão muito forte no Brasil, de pouco tempo para cá, do sincretismo religioso. Ou seja, tudo é bom, tudo vale, tanto faz quem você adora, tanto faz a religião que você tem, tanto faz aonde você vai, é tudo a mesma coisa. E uma sociedade sincrética
é uma sociedade que está a um passo do ateísmo. Se tudo é Deus, nada é Deus. Se tudo leva a Deus, nada levará a Ele. E parece-me, se vocês olharem com esta visão, que tudo hoje é muito legal. Não vou dar exemplos aqui não, mas tudo hoje é muito legal. Só não é legal ser um cristão convicto. Só não é legal ser um católico convicto. Cristianismo não. O resto todo, legal. As pessoas gostam. Mas quando você vive o cristianismo, quando você vive a palavra do evangelho, quando você diz para este mundo que Jesus é o único caminho que leva ao Pai, porque Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O mundo tem que entender que a igreja e nós que somos católicos temos verdades inegociáveis. A fé católica não é democrática. Nós não vamos sentar em torno de uma mesa para votar o que fica ou que sai no catecismo, o que coloca ou tira da Bíblia. No livro de Efésios vai dizer que no final dos tempos o homem não suportaria mais a sã doutrina, não suportaria a verdade do evangelho, inventaria para si fábulas, histórias, criaria um mestre para eles mesmos, para que a verdade do evangelho não os tocasse, e não os tocando, não os convertesse. Meus irmãos, qual é o diálogo que nós mais ouvimos hoje? Em algumas igrejas, não todas, claro que não, tem excelentes pregadores, mas em alguns lugares, o que se tem ouvido muito nos nossos tempos? Adequação e não conversão. É muito raro você encontrar um pregador que fale de conversão, que fale de inferno, que fale de cruz. Hoje é uma adequação. Não, Deus te ama, Deus te aceita, não precisa mudar. Pode vir do jeito que você está. Aqui é nós, tudo vale. Esse discurso arrasta. Esse discurso as pessoas gostam. Por quê? Porque não exige mudança, porque é fácil. Não se fala de céu, não se fala de inferno, não se fala de cruz, conversão não se fala. Então parece-me que o cristianismo se transformou na arte do bem viver. O que é arte? Vamos ser católicos para amar os outros, para conviver bem, para falar de paz, para ficar soltando bombinha branca, para abraçar a todos, tudo vale, o amor é lindo, Jesus agora é da turma dos ursinhos carinhosos. Esse é o discurso que o povo gosta. Mas a quaresma, meus irmãos, ela vem nos mostrar um chamado intrínseco a todo aquele que leva a religião a sério, a todo aquele que leva o seguimento de Jesus a sério, não criando um Jesus a seu bel prazer. Claro que com o padre o pessoal não conversa muito isso, mas há muitas pessoas que me dizem que em jantares, em coquetéis de empresa, em passeio, muitas pessoas dizem assim: eu não vou na igreja não, eu não vejo necessidade de ir na igreja, eu e meu Jesus nos damos bem, eu e meu Jesus me entende. Ou seja, ao invés da pessoa procurar uma vida de conversão, ela cria para ela um Deus à sua imagem e semelhança. Inverteu. Não é mais o homem que é a imagem e semelhança de Deus, mas o homem tem criado um Deus à sua imagem e semelhança, e pasmem, um Deus que gosta de pecado, um Deus que aplaude tudo aquilo que é contra os seus mandamentos. É por isso, meus irmãos, que a tendência daqui para frente, e escutem o que eu estou falando hoje, e anotem o dia que eu estou falando hoje, e nós vamos ver isso em poucos anos, não vai demorar 30, 40 anos, em poucos anos, a tendência é nossas igrejas murcharem. Nós vamos perder quantidade, mas nós vamos ganhar qualidade. É aquilo que o Papa Bento XVI disse: a igreja voltará a pequenos grupos, mas viverá a verdade do evangelho, viverá a radicalidade de Jesus, o que a maioria das pessoas já não vivem mais. Nós estamos, meus irmãos, entrando nesse tempo forte. É um tempo de conversão. E se nós aqui estamos, se você veio a esta missa, você que está me acompanhando aí da sua casa, nós estamos iniciando um tempo santo, um tempo de conversão. Não é um tempo de adequação, não, é um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de vencer o pecado, um tempo de ser mais amigo de Deus, um tempo de rezar mais, de ler mais a Bíblia, rezar mais o terço, fazer a sua via sacra,
abrir mão de alguns prazeres, coisas pequenas, mas que mortificando o corpo, vão purificar o espírito, abrindo mão daquilo que a gente gosta neste tempo, para que Deus nos ajude a vencer a nossa carne, para que nós possamos crescer no espírito. É por isso que a verdadeira conversão, ela vem de uma fé no Evangelho. A palavra Evangelho, angelion, do grego, significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia é Jesus Cristo. A boa notícia é que nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus, que é o caminho, e você vai encontrar a verdade. Viva a verdade, que é Jesus, e você terá vida, e vida plena, do caminho para a verdade, da verdade para a vida. E crendo no Evangelho, e praticando o Evangelho, nós vamos entender o que é a conversão. Não sei, claro, isso não cabe tanto a vocês, mas quando nós estudamos profundamente os Evangelhos no seminário, no nosso tempo de estudo, né, quando a gente é seminarista, o professor de Bíblia, ele começa do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito. E qual é a primeira fala pública de Jesus? Qual é a primeira coisa que Jesus disse? Nós deveríamos saber isso de cor. Você que é cristão, que não sabe, você vai aprender agora. Qual foi a primeira coisa que Jesus diz em público? Convertei-vos, porque o reino dos céus já está no meio de vós. Jesus é o reino dos céus. Primeira coisa que Jesus disse nas suas pregações: conversão. Conversão é volta ao Senhor. Meus irmãos, não sei se na sua família já teve. Não tem nada mais difícil do que uma pessoa que está doente e ela não aceita que está doente. A pessoa está doente, ela não quer ir ao médico, e se ela vai no médico à força, ela pirraça, ela não toma remédio, ela não pode beber e continua bebendo, ela não pode fumar e continua fumando, ela não pode comer coisas gordas, continua comendo, porque na cabecinha dela é implicância da família, é implicância do marido, é implicância da esposa: eu não estou doente. A primeira coisa para a pessoa mudar de vida, um doente procurar a cura, ele tem que aceitar: eu estou doente. Qual que é a dor de muitas famílias com pessoas alcoólatras? Não é a pessoa procurar tratamento, é a pessoa que não aceita que ela é alcoólatra. Não, eu não sou alcoólatra, eu bebo, mas o dia que eu quiser eu não bebo. Sabe que a pessoa está bebendo, aí está ficando tonta, está bebendo todo dia, perdeu o trabalho, está perdendo um amigo, perdeu a mulher, e a pessoa não aceita que ela está no alcoolismo. E N situações. O que eu estou dizendo desses dois exemplos? Primeiro da doença, depois do alcoolismo. Poderia ser outros problemas, para introduzir a quaresma. Meus irmãos, atenção. Há uma grande doença espiritual no meio da humanidade. A humanidade colocou na cabeça que ela é saudável, e espiritualmente nós somos bons, então nós não precisamos de conversão, nós não precisamos de salvação. É por isso que muitas pessoas arrotam e falam com ares de superioridade: eu não tenho fé. Quem tem fé é quem não pensa, eu me basto. Pessoas também que não entendem nada de nada: eu não vou à igreja porque eu não preciso disso. Esse negócio de Jesus é uma invenção humana. O que está por trás destas e tantas outras frases e pensamentos? A não necessidade da cura, a não necessidade da conversão, a não necessidade de salvação. É o doente que não aceita que está doente, é o leproso que não aceita que tem lepra. E todos nós, espiritualmente falando, nós somos leprosos. E qual é a lepra que nos come por dentro? O nosso pecado. E como vencer o nosso pecado? Indo até Jesus, fonte da vida, gritando como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como a pessoa não se vê necessitada de conversão, ela não se vê necessitada de Jesus. Então veja, meus irmãos, que o problema de ir ou não à igreja, de buscar ou não a Cristo, é uma visão errônea da própria vida, é uma visão míope da própria história. Hoje as pessoas, eu não estou falando de todos vocês, mas prestem atenção no que você mais ouve nas TVs seculares, TV aberta, os youtubers da vida. Eles se bastam, eles são os caras, eles não precisam de ninguém.
e muito menos de Deus. Por que eles vão querer o reino de Deus, sendo que eles já têm o reino deles aqui na terra? Então, a grande mazela da humanidade é colocar na cabeça que Deus é opcional. Aqui está a mazela. A mazela da humanidade hoje, eu crendo ou eu não crendo, é a mesma coisa. Eu seguindo Jesus ou não, é a mesma coisa. Eu temendo a Deus ou ofendendo, é a mesma coisa. Eu me vestir de anjo ou de demônio, é a mesma coisa. Eu passar um carnaval num retiro ou num carro alegórico de Satã, é a mesma coisa. Ninguém fale nada, cada um escolha a sua vida, cada um viva a sua verdade, e no final está tudo bem. Esta é a mazela que entrou na cabeça das pessoas. Tanto faz como tanto fez. Ah, você foi à missa? Ah, que bom, você gosta, né? Eu não vou não, eu não gosto. Parece que é iguala, parece que é a mesma coisa. Ah, eu rezo. Ah, eu não gosto de rezar. Parece que é a mesma coisa. E as pessoas estão colocando na cabeça que Deus, a própria religião e a própria conversão é algo opcional. Posso como não posso, quero como não quero, e no final termina tudo em pizza, em samba, e todo o caminho vai acabar no mesmo lugar. É por isso que eu estou explicando profundamente o assunto, que muitas pessoas boas, estou falando de gente ruim, até pessoas boas que você conhece, não veem necessidade de procurar a Cristo, de ir à igreja, porque na cabeça delas, elas são boas, elas não precisam de conversão, elas não precisam mudar, elas não estão doentes. Quem procura médico é o doente, amém ou não? A não ser que você é hipocondríaco, adora remédio e médico, mas uma pessoa normal procura um médico, está doente. E Jesus quem disse, não é o que estou dizendo, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se você olha para Jesus e diz, eu não tenho doença de pecado, eu não preciso de conversão, eu não preciso de Jesus Cristo. Mas nós que aqui estamos, nós temos esta noção, graças a Deus que a temos, que sem Deus nós caminhamos para o abismo. Sem Deus nós não somos felizes de verdade. Sem Deus nós somos um saco roto, ou seja, um saco furado. Você vai colocando e aquilo vai se perdendo pelo seu caminho. Deus é o sentido da nossa alegria. Deus é o nosso ontem, é o nosso hoje e será o nosso sempre. E há um ponto que é fundamental para nós que aqui estamos. O cristão, o católico, todos nós cremos nisso, numa vida eterna, haveremos de preocupar com a nossa salvação. Haveremos de preocupar com a salvação da nossa alma. Como Jesus disse, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E há pessoas que estão ganhando o mundo todo, ou não estão? Pessoas muito famosas, pessoas badaladas. Quanto mais baixa, mais sucesso. Quanto mais imoral e pornográfico, mais acessos na net. Pessoas estão ganhando troféu mundo afora, pessoas estão ganhando o mundo. Aí Jesus olha para estas pessoas e para nós e diz, o que adianta isso? O que adianta a pessoa ganhar o mundo todo se ela perder a salvação? O que adianta a pessoa viver aqui embaixo 30, 80, 100 anos e trocar isso pela eternidade? É por isso, meus irmãos, que neste tempo da quaresma, que nós estamos começando hoje, a igreja nos chama a olhar para a nossa alma, e para facilitar o exercício, a olhar para a sua morte. Eu sei que não é agradável, mas é necessário que você saiba que você não vai ficar para a semente. A maioria de nós, eu vou falar maioria porque eu acho que é todos mesmo, vou falar maioria porque toda unanimidade é burra. Então, a maioria de nós que aqui estamos, você que está me ouvindo agora, você que está em casa, daqui a 100 anos, não tem ninguém vivo aqui. A não ser esse bebezinho que está no colo, se ele viver 101. Nós aqui já era, meu filho. Daqui a 100 anos nós somos foto, nós somos vídeo. O pessoal vai lá na internet, o Padre Cristian, onde que esse padre está aí? Morreu há 10 anos. Não, mas está na internet até hoje, não, mas já pregou bastante, mas já faleceu. Morreu com 99 anos e meio. Conta um caso. Não vou contar o nome não. Tinha um papa, sabe? Ele estava completando, olha, ninguém quer morrer. Ele estava completando 90 anos de idade. Aí os cardeais, isso é real. Os cardeais falaram assim, vamos acordar o Santo Padre. Ele está comemorando 90 anos. Aí o Papa estava dormindo lá no Palácio Pontifício.
Aí entram os cardeais no quarto, fica metade de um lado, metade do outro, ficam caladinhos. A hora que o Papa começa, né? Que ele abre o olho, os cardeais começaram. Tanto cure per te, tanto cure per te, tanto cure al Papa, tanto cure per te. Meu Santo Padre. Aí o Papa sentou, grazie, grazie. Aí o Carmelengo, que é o cardeal que coordena os outros, disse: Santo Padre, estamos felizes em recebê-lo com aplausos nesta manhã em que comemoras 90 anos. Deus te dê a graça de comemorar 100 anos. O Papa fechou a cara e disse para ele: quem é você para colocar limite na graça de Deus? Tá vendo? Nem o Papa quer morrer, né? Quem é você para colocar limite? Tadinho, tirou a graça dos cardeais. Mas é para falar o que, meus irmãos? Que a quaresma é um momento para pensar nas coisas sérias, e entre elas a nossa morte, que pode ser daqui a 50 anos, mas que pode ser daqui a 5 minutos. Eu conheço pessoas idosas e muito doentes que estão pelejando com doença há 10 anos. Eu conheço jovens sarados, entre eles a Itaúna, que num jogo de futebol, o cara com 21 anos teve um ataque cardíaco e morreu no campo. Quem imaginava que este jovem morreria antes daquela senhora com câncer que está há 10 anos fazendo tratamento? Mysterium. Então o que Santo Afonso vai dizer nas suas meditações para a quaresma? Viva como se fosse o seu último dia. Celebre a missa como se fosse a sua última missa. Comungue como se fosse a sua última comunhão. Faça a sua confissão como se fosse a sua última. Receba a bênção. Quer dizer, se a gente vivesse assim com Deus, nós estaríamos no caminho de santidade. Não ficaríamos naquela bobagem: quando eu ficar velho eu me converto, quando eu ficar mais velho eu rezo. Quem garante isso? Nós queremos isso, mas não é uma garantia. É por isso que na quaresma a igreja vai passar a cinza. Tanto eu como os ministros, nós vamos dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. E é uma das poucas coisas da igreja que não tem resposta. Não tem. Amém, eu creio, tomara. Tem uns que falam, né? Obrigado. Aí eu falo com a cinza assim: de nada, de nada, né? Não tem resposta. Não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque a resposta não é para quem está fazendo sinal. A resposta é para Deus que vê o teu coração. Não foi isso que nós ouvimos no Evangelho? Dê esmola em segredo, reze em segredo, faça jejum em segredo, para que Deus que vê o segredo te recompense. Então não interessa a sua resposta, nem para mim e nem para os ministros, porque não tem resposta. Convertei-vos e crede no Evangelho. Você sai, pode ir embora. Padre, mas qual é a resposta? Você vai dar a sua resposta a Deus durante a quaresma. Qual é a tua resposta à proposta de Jesus Cristo? Qual é a tua resposta ao convite? Convertei-vos e crede no Evangelho. E há uma segunda frase, que eu não adoto essa, mais na pregação, que é: lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Pode falar uma das duas. Eu pego a primeira porque ela é mais cristológica, a segunda é de Gênesis, mas é uma verdade. Nós estamos vivendo, a gente não pode ficar pensando muito isso não, mas a verdade é essa, viu? Nós estamos vivendo, cuidamos do corpo, comemos, etc. O dia que a gente morre, faz lá o velório, o pessoal arruma a gente lá na funerária mais ou menos. Aí depois tem o enterro, a gente fica lá uns tempos. Aí depois de alguns anos morre alguém da nossa família. Todo mundo já viu isso aqui, pelo menos deveria ter visto. Aí a nossa família tem um túmulo, e a família tem Itaúna, um túmulo. Vamos abrir o túmulo. Quando a minha vovó morreu, a vovó Alice, morreu antes dela a tia Amélia, que é minha tia-avó, que era irmã da Alice. Ela morreu alguns anos antes, de câncer no seio. Morreu, sepultou tia Amélia. Quando a minha vovó morreu, eu fui no cemitério ver lá o túmulo onde a minha vovó seria sepultada, e eu vi o coveiro abrindo o túmulo. Aí ele abriu onde a minha tia foi colocada. O que tinha lá? Tinha uns pedaços de madeira, deve ser do caixão, uns retais de pano, deve ser. Ele foi puxando aquilo e um pó preto. Ele só fez assim, ó, ele pôs para o lado, falou: pronto, agora é só colocar aqui, ó. Gente, a minha tia conviveu com a gente a vida toda. Pó.
um pedacinho de madeira, um pano lá, não sei se é dela, não sei de onde saiu esse pano. É isso que vai sobrar. Mas vai sobrar só isso para aquele que não tem fé. Porque aquilo que é da terra, volta à terra. Aquilo que é de Deus, volta para Deus. Repita isso aí. Aquilo que é da terra, aquilo que é de Deus, volta para Deus. É por isso que quando Deus faz Adão, Adão é um boneco morto. Um boneco de terra, é pó. Pó com água é barro. Aí Deus sopra nas narinas de Adão. A Bíblia diz que ele ficou um ser vivente. Lá na frente, São Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Então repita: o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. A palavra espírito, do grego, sopro, ruá, isso é espírito. Quando Deus sopra o espírito em Adão, Adão é um homem vivo. Nós temos o Espírito de Deus. Nós não somos só carne, nós somos também espírito. Tanto que a palavra vai dizer: não satisfaça os desejos da carne, mas satisfaça os desejos do espírito. Quando a gente morre, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. O que é da terra? O nosso corpo, cadáver, carne dada aos vermes. Isso significa cadáver, carne dada aos vermes. Uma pessoa some, encontra 3 dias depois, já está lá em putrefação, toda inchada, custa reconhecer quem é a pessoa. Até o jornal sabe, gente, preste atenção no jornal. Vamos supor que sumiu a letra Z, para não falar o nome de ninguém. O dia que acha, ninguém fala: encontramos o Z. Não, eles falam o quê? Encontramos, é isso, o corpo. Por que eles falam o corpo? Porque a pessoa não está mais ali. É um corpo morto. O que é da terra voltará para a terra. Mas onde a pessoa está? Onde está o espírito da pessoa? Foi para Deus. Acontece o juízo particular. Se a gente, qual é o nosso destino eterno? Então a morte, ela só é o fim para aqueles que não têm fé, para aqueles que são materialistas, hedonistas, que acham que a vida é só isso aqui. Meu filho, se a vida é só isso aqui, então vamos comer, vamos beber, vamos pecar, vamos fazer o que está na nossa cabeça, vamos ficar pelado, dando polichinelo, vamos lá, eu puxo a roda. Mas se a nossa vida é só aqui embaixo, o que é que vale? Dinheiro, conforto, comida, poder, quanto mais poder melhor para pisar nos outros, dinheiro para fazer o que eu quero. Aí quando eu morrer, no último momento eu vou olhar e falar: a morte é o fim de tudo, mas eu vivi bem, viu? Eu gozei nessa vida, eu aproveitei, viu? Se é assim, só que Jesus vai dizer que não é assim, que quando morre-se neste mundo, começa o mundo eterno, o mundo espiritual. E se nós estamos aqui, é porque nós cremos na vida eterna, e nós queremos vida eterna e não condenação eterna. E a coisa é tão séria para prepararmos nesta conversão, que a igreja nos dá 40 dias. Quantos dias é a quaresma? Que dia que começa a quaresma? Hoje. Que dia que termina a quaresma? Um de cada vez? Quinta-feira Santa. A quaresma, ela vai até a missa chamada de lava-pés. Quando começa a missa de lava-pés, acabou a quaresma. Começa o tríduo pascal. Oi, padre, mas se eu contar de hoje até a quinta-feira, são mais de 40 dias. Conforme vai dar 44, 45, é porque a quaresma não se conta domingo. O domingo, seja em que época for da igreja, celebra-se a ressurreição do Senhor. Então você vai contar 40 dias, tirando o domingo, vai estar 40. Mesmo que não desse 40 de número, o número 40 ele é simbólico. O que significa o número 40? Um tempo de mudança de vida, um tempo de surgir algo melhor, um tempo onde Deus vai começar a agir. Olha para o padre e aprende, isso é o mais bonito. O povo está na terra do Egito, escravo. E existe a terra onde corre leite e mel, a terra prometida. Agora me responda: o que separa a escravidão da liberdade? Estou falando de espaço físico.
Eles estão no Egito e eles querem ir para a terra prometida. O que há no meio? Um deserto. Diga para quem está do seu lado: deserto é para passar, não é para morar. Amém? Ninguém vive no deserto, mas no deserto é lugar de Deus agir. No deserto é lugar de Deus operar. No deserto é lugar de você ir largando o velho homem para que renasça a nova criatura. Meus irmãos, se fosse apenas geografia, se fosse distância física do Egito até a terra prometida, eles fariam em menos de um ano. Por que ficou 40 anos? Porque sair do Egito é fácil, mas o Egito sair da gente é difícil. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei se o seu deserto é a bebida do seu marido. Eu não sei se o seu deserto é uma doença física, é um câncer de alguém que você ama. Eu não sei se o seu deserto é a dívida, é o desemprego. Eu não sei qual é o momento difícil pelo qual nós estamos passando, mas não esqueça, nós estamos passando. Ninguém mora no deserto, mas o deserto é lugar de Deus agir. Sobre o número 40, eu não vou explicar, depois de outra homilia a gente aprofunda, mas eu quero citar para você apenas alguns números 40, para você lembrar. No livro do Gênesis, no dilúvio, quantos dias choveram? 40 dias e 40 noites. Por que 40? É um tempo de transição. Deus está fazendo algo novo. Quantos dias Moisés ficou no alto do monte Sinai para receber as tábuas da lei? 40 dias e 40 noites. Terminado este tempo, as pessoas viram raio, fogo. Aí você fala: nossa, algo está acontecendo lá em cima. Deus desceu. Só que o povo não soube esperar. Moisés subiu, demorou a descer. Eles pegaram as joias de ouro, fizeram o quê? Um bezerro, e começaram a adorar o bezerro. Quando Moisés desce com as 10, falou: brincadeira, eu fui pegar a lei de Deus para vocês e vocês se perverteram. Vocês não sabem esperar. Moisés tem raiva, ele pega as tábuas e quebra as tábuas. Aí quebra o bezerro, o povo se arrepende, Moisés sobe de novo e Deus refaz a aliança. Olha o número 40 novamente. Números 13, 25 diz que antes de entrar na terra prometida, Moisés enviou uns espiões para eles verem como que era aquele povo. Quantos dias os espiões ficaram de olho na terra prometida? 40. Pode chutar 40 que você acerta. É 40. Tudo aqui é 40. Vai chutando 40 que você acerta. Está em Números 13, 25. Eles ficaram ali perto de Canaã 40 dias vigiando, olhando aquele povo. O povo de Israel andou quantos anos pelo deserto? 40. Olha aí, uma transição. E por último, Jesus jejuou quantos dias no deserto? Por quê? Porque Elias, o grande profeta, ele comeu e bebeu uma comida misteriosa, uma comida do céu. Ele estava fugindo de Jezabel por causa dos profetas de Baal que ele matou. Jezabel é uma mulher terrível. Ele tem medo, ele entra numa toca. Ele está lá e diz a Deus: olha, a pessoa que tem depressão, ele teve um pouquinho de depressão. Ele disse a Deus assim: oh meu Deus, pode acabar com a minha vida, já deu, eu não sou melhor que os meus pais, pode tirar a minha vida. Aí ele foi, quando estava lá esperando a morte, ele sentiu um cutucão assim, ó. A hora que ele abre o olho, é um anjo. E o anjo tem um pão e uma água. Falou: olha, coma e beba, porque você tem um longo caminho para percorrer. Ele comeu e bebeu, e com a força deste alimento, ele caminhou quantos dias? 40. Acertaram. Assim como Jesus. Meu filho, a Eucaristia, este pão do céu. Você tem um longo caminho para percorrer. Eu desejo a todos aqui vida longa, vida com saúde. E não é viver mais. Ninguém aqui quer viver mais. É viver bem. Ninguém quer viver mais. É viver mais e bem, com saúde, curtindo a vida. Eu fico muito feliz, pessoas da terceira idade fazendo caminhada, fazendo pilates, fazendo aula de dança, pessoas cheias de vida, pessoas amigas de Deus. Mas essa nossa caminhada longa, gente, desculpe a franqueza, não é uma caminhada longa para pecar mais, é uma caminhada longa para estar tempo de ser mais santo.
Uma caminhada longa para dar tempo nesse Titanic afundando, de salvar quem a gente consegue salvar, pelo menos a nossa família, os nossos amigos mais próximos. Isto é Quaresma. É por causa disso que nós estamos juntos, iniciando este tempo de 40 dias, que significa uma passagem de uma situação inferior para uma situação superior, de pecado para a santidade, de miséria para a fartura, das trevas para a luz. Então, viva a Quaresma, não passe pela Quaresma, seja um católico fervoroso, fervoroso. Tem tantos aí para você seguir, e se me permitam uma sugestão, o Instituto Hesed de Fortaleza. Procure no YouTube, Instituto Hesed de Fortaleza. Eles têm o terço da madrugada, eles têm oração ao meio-dia, tem o terço da misericórdia, tem às 6 horas da tarde, tem o terço do combate à noite. A minha mãe é aposentada, graças a Deus, está com a saúde dela lá, graças a Deus. Minha mãe tem tempo, então ela fica no Hesed, ela reza o terço de manhã. Aí eu falo: mãe, a senhora está? Estou no Hesed, agora é meio-dia, Nossa Senhora do Combate. Fala: tá aí. Mãe, o que você está fazendo? Terço da misericórdia, 3 horas. Opa, mamãe, peraí, agora é o terço mariano, 6. Ô mãe, agora é o terço do combate. Nossa Senhora, a mulher virou uma monja. Mas tá bom. Minha mãe gosta mesmo. Tá rezando, tá acrescentando coisa na vida dela, não é? Tanto que Deus, claro, a irmã Kelly, que foi o convite, e estaremos com ela. Fiz questão de levar a minha mãe. Eu falei: olha, vocês estão convidando o padre, mas Jesus não vai ser em Maria não, viu? Eu vou, mas eu vou levar minha mãe. Tá bom. Aí comprei passagem para minha mãe. A última semana da Quaresma eu vou estar com eles no Instituto Hesed, a semana toda, com o terço da madrugada e com o terço do combate. Minha mãe lá não perde nada. A mulher não cansa não, é porque eu acordo muito cedo, eu acordo 3 horas lá, aí reza, acaba, falo com a minha mãe assim: ô mãe, eu vou tomar café, eu vou dar uma dormidinha. A senhora vai dormir? Não, eu vou rezar o terço do combate. Tá bom, mãe, eu estou dormindo. Aí acorda: só dormiu, mãe? Não, estava rezando o terço mariano. Gente, a mulher não dorme não. Mas gosta, né? Gosta. É uma sugestão para você rezar. Quem ainda não me segue no Instagram, vá lá, Padre Christian, você de casa também. Padre, por extenso, Padre Christian, C-H-R-Y. Não põe Christian com C-R-I, que não vai aparecer não. Padre Christian. Eu vou, durante a Quaresma, disponibilizar vários trechos pequenininhos de espiritualidade de Santo Afonso. Esse livro aqui, ó, Santo Afonso Maria de Ligório para a Quaresma, Meditações. Eu tenho um programa na Evangelizar que chama Meditação em Santo Afonso. Então, durante esses dias da Quaresma, todos os dias, eu vou colocar um trechinho para você rezar, para você meditar. Eu coloco no final umas perguntas. Isso ajuda você a passar pela Quaresma rezando. Completem: a passar pela Quaresma. Meu filho, porque se você passar pela Quaresma sem rezar, sem jejuar, sem penitência, sem ajudar os outros, sem conversão, minha pergunta é: para que passar cinza? Um dia um jovem disse: padre, isso no domingo, quarta-feira de cinzas, foi passado no domingo, sobrou cinza, padre. Você quer cinza, meu filho? Estou precisando. Falei com ele: você não veio quarta não? Não deu. O carnaval foi muito louco. Mas tá bom, louco mesmo. Você quer cinza para quê? Só essa cinza vai me perdoar, porque esse carnaval ninguém foi de ninguém. Meu carnaval foi qual uma máquina de lavar roupa. Eu entrei lá, ninguém era de ninguém. Eu rodei, caiu, eu pegava. Falei: meu filho, você não está precisando de cinza não. Ah, não, você está precisando de conversão. Você está precisando de conversão, você está precisando criar juízo, você está precisando de... Então a cinza, meus irmãos, não é uma coisa mágica, viu? Desculpe aqui a brincadeira, mas tem gente que acha que a cinza é aquele pozinho de plim, pim, 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 pim. Jogou o pozinho, céu. Ah, meu filho, cinza para quem está pecando é pó para queimar no inferno. Cuidado. A cinza é um sinal externo da conversão interna. Bom, alguém levante a mão para mim. Nem vou entrar em Santo Afonso hoje não. Quem aqui conhece, que eu vou contar, mas eu quero saber quem sabe, a conversão de Nínive com a pregação de Jonas? Quem conhece isso na Bíblia? Levanta a mão aí. Tá. Vocês estão entendendo por que eu prego do jeito que eu prego, sim ou não? Porque o povo não sabe. Eu já falei isso com muita gente, eu fui criticado.
Muita gente prega achando que o povo sabe. Aí você está escutando a homilia do padre, o que você fala? Nossa, eu não estou entendendo? Então tem que explicar. De onde veio essa cinza que você vai receber na cabeça? Havia um profeta, um homem, vou contar rapidinho, é pequenininho, chamado Jonas. Deus, eu estou resumindo, né? Depois você lê na Bíblia, mas eu quero ler a história toda, livro de Jonas. Deus aparece para Jonas e diz assim: Jonas, vá até Nínive e pregue a conversão. Só que Nínive era uma cidade muito grande e muito pecadora. Jonas pensou: eu sozinho vou converter uma cidade dessa? Deu no pé. Ele entrou num navio que estava indo para uma cidade do outro lado, chamada Tarsis. No meio do caminho veio um temporal, era a fúria de Deus, e a onda entrando no barco, e o povo gritando, e o capitão do barco disse assim: olha, cada um aqui tem um Deus, cada um ore para o seu Deus. Aí cada um começou a rezar para o seu Deus. A hora que ele entra no calabouço, Jonas está na rede dormindo. Jonas, por exemplo, baiano, dormindo em rede, confusão dessa. Aí o capitão diz assim: Jonas, o que você fez com o seu Deus? Por que o capitão, ele entende que o problema é Jonas? Porque todo mundo está rezando e Jonas está. Por que ele não reza? Porque ele está fugindo de Deus. Aí Jonas fala: não me julgue, não me julgue. Aí o capitão fala: então tá bom, eu vou pegar um tanto de varetinhas, um para cada pessoa que está no navio, e uma varetinha eu vou quebrar no meio. Quem tirar a varetinha quebrada é o culpado. Ele bate a varetinha na mesa e todo mundo vai tirando um. Vocês são espertos. A varetinha saiu para quem? Saiu para Jonas. Aí o capitão diz: você será lançado no mar. Aí Jonas: então me lança, minha vida já está a bodega mesmo. Aí ele foi pôr a espada lá, o cara cai no mar. A Bíblia diz que quando Jonas caiu no mar, veio uma bonança, passou toda a fúria. Eles viram que Jonas era a causa do problema. Aí Jonas está lá nadando e pensa assim: não pode piorar, né? Pode. Lei de Murphy, pode piorar. Veio uma baleia enorme, abriu a boca e engoliu o profeta. O profeta ficou 3 dias na barriga do peixe. Esse engolir Jonas é uma alusão ao santo sepulcro, que Jesus ficou sepultado 3 dias. Ele entra morto e ele sai ressuscitado. Quem é que entra na baleia? Um fujão. Aí a baleia, depois de 3 dias, vomita Jonas na praia. O cara era indigesto, viu? Deu uma cólica na baleia, estava vazio, pacote de bicarbonato. A baleia na praia, aí vomitou. Jonas caiu no meio daquela gosma toda. Só que Jonas, na barriga da baleia, ele faz uma experiência. Vamos ver quem acerta. Qual a experiência? Começa com C, e tem tudo a ver com quaresma: conversão. Ele se converte. Aí ele vai dizer: meu Deus, olha como que é bom, gente. Não minta para você mesmo. Mentir para o outro já é feio, mentir para você é pior. Jonas disse para ele: Senhor, eu sou a causa de tudo que está me acontecendo. Tudo na minha vida que está dando errado, o culpado sou eu, porque eu estou fugindo da tua presença. Olha a quaresma aí. Não fuja da presença de Deus. Jonas, quando fala isso, ele lembra de Adão, que escondeu na moita, ele fugiu da presença de Deus. E Jonas, com a cara e coragem, ele diz: meu Deus, eu vou a Nínive. Ele vai a Nínive e começa a gritar no meio da cidade: se essa cidade não se converter, ela será destruída. O rei, ele ouve a pregação de Jonas, ele acredita na pregação, atenção, e ele então lança uma lei: todos do meu reino, homens, idosos e crianças, vão tirar a roupa, vestir saco e cobrir a cabeça de cinza. Ele foi o primeiro. Ele saiu do trono, vestiu um saco, pegou cinza e jogou na cabeça. Senhor, tente misericórdia, nós somos pó. Aí Jonas também não é fácil não. A gente não é fácil não. Jonas saiu da cidade, ficou lá em cima assim, esperando as bolas de fogo aí acabar com o povo. E Jonas esperando. Não aconteceu nada. Aí Jonas falou assim: o que aconteceu? Aí Deus falou assim: o povo se converteu, eles jogaram cinza na cabeça, e eu terei misericórdia deles. Era para o profeta ficar o quê? Feliz. Ele ficou feliz? Não, ficou com raiva. Eles vão achar que eu morri. Eles vão achar que eu menti. Eu prefiro a morte. E ele era careca, né? Minha careca está queimando esse sol aqui também, que eu não estou aguentando. Aí Deus fez crescer uma mamona. Conhece mamona?
Foi lá que foi a primeira mamona. Deus fez crescer uma mamona e uma folha grande na cabeça de Jonas. Aí Jonas ficou na sombra assim, melhorou. Aí Deus olhou para ele e falou, Jonas, você não muda não, né? Aí Deus mandou um verme. O verme foi, comeu o pé da mamona, a mamona caiu. Aí Jonas, minha careca está queimando, eu prefiro a morte. Aí Deus falou assim, Jonas, você está, olha como que Deus é, você está reclamando de um pé de mamona que você não plantou, e eu fiz o verme comer, e você está pedindo misericórdia para sua careca aí. Eu não vou ter misericórdia de uma cidade que clama por mim? Foi daí a origem das cinzas, da conversão. Quando o Antigo Testamento, o Novo Testamento e nós queremos mostrar para Deus, eu quero me converter, um dos sinais é a cinza. É Deus olhando a cinza na nossa cabeça, Ele enxerga o nosso coração, a vontade de ser uma pessoa melhor. E última pergunta, de onde vem a cinza que eu vou colocar na cabeça de vocês? Quem sabe? Do fogão de lenha da casa da avó do padre? Onde você tirou isso? Não. Quem sabe de onde vem a cinza? Quem não sabe? E quem não levantou a mão? Como que está o negócio aí? Não quer saber, né? Olha, as cinzas que você vai receber na cabeça são os ramos do domingo de Ramos da Semana Santa do ano passado. O nosso sacristão é o Daniel. Daniel acabou a missa, ele pegou os ramos, enrolou com arame e deixou secar. Ficou sequinho. Esta semana ele tirou os ramos, queimou. Depois ele peneirou e agora está a cinza que eu vou abençoar no fim da missa. Então essa cinza significa conversão, mudança de vida. E para provar que eu estou falando a verdade, até São Pedro concordou. Não é verdade? Então, meus irmãos, que nós tenhamos uma boa e santa quaresma. Leve as coisas de Deus a sério. Você que veio celebrar conosco hoje, eu vou falar no final, você vai receber um cartãozinho para você colocar na sua... Isso aí o pessoal está entrando, que começou a chover. Você vai colocar na sua carteira as datas da missa da família. O dia que eu não estiver em Minas, haverá noite de louvor, adoração, alguma coisa haverá, não é? Então participe conosco. Alguns domingos da quaresma eu já tenho um compromisso fora, mas haverá missa aqui domingo à noite. Participe conosco. Viva uma quaresma com Deus. Viva uma quaresma santa. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Deus viu a cinza na cabeça dos ninivitas e Deus teve misericórdia. Deus verá hoje a cinza na nossa cabeça e Ele haverá também de ter misericórdia de nós. Amém? Cuidemos da nossa alma numa boa e santa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.